Olá, seja bem-vindo a esse espaço onde a nossa temática é liderança e gestão de equipes. Meu nome é Mônica Eikoff e se você gostar do conteúdo, considere-se aí inscrever no nosso canal. E é um prazer, esse espaço de reflexão é fundamental para a liderança. Hoje nossa conversa é sobre o impacto da ética no ambiente de negócios. A ética, que é um dos pilares assim que fomenta um outro elemento fundamental nas relações de liderança, a confiança. Então vamos lá, vamos começar, conversando um pouco sobre a nossa espécie. O que fez com que a gente saísse lá das savanas africanas, das cavernas, naquele ambiente tão hostil que tantas vezes nos levou aí quase à extinção, até a gente conseguir desenvolver civilizações antigas como a Suméria, grandes centros como Nínive, e chegar agora às nossas megametrópoles, aí está lá São Paulo. O que nos levou a chegar aqui? Basicamente, o que historiadores como Yuval Harari, o mesmo Neil Ferguson falam, é que a gente teve alguns elementos fundamentais. E não foi o nosso QI individual. Foi basicamente a nossa capacidade de cooperar, além dos vínculos sanguíneos. Sabe, além da minha tribo, da minha família, do meu clã, além. Cada vez que a gente conseguia construir estruturas que nos permitiam minimamente confiar uns nos outros para cooperar em larga escala, e conseguia também fazer isso de uma forma flexível, se adaptando a mudanças, se fossem elas geográficas, ou fossem elas das condições que estavam ali colocadas, a gente sempre conseguiu dar um salto. E de salto em salto, hoje a gente tem uma incrível dominância sobre as demais espécies. E nem sempre foi assim. Então, esses dois elementos, a cooperação em larga escala e a flexibilidade, essa capacidade de se adaptar, de mudar as estruturas e de novo tentar, faz da nossa espécie algo muito singular. O que também, claro, nos coloca uma grande responsabilidade. Esses autores, esses historiadores, procuram olhar daqui para trás, nessa retrospectiva, procurando identificar esses padrões. Porque não foi o QI individual de um de nós que rompeu alguma barreira. Não. Era necessário essas estruturas. Essa estrutura que permitisse a nós estar ali dentro, cooperando, estar junto, estar estreitando vínculos de confiança. E a confiança é a base para a cooperação. E quando eu coopero, é porque eu acredito que você vai ganhar, mas eu vou ganhar também. Eu acredito que é possível eu ter o resultado que eu espero a partir da nossa ação conjunta. Então, porque você ganha, não significa que eu perco. Significa que eu também posso ganhar junto. Será bom para mim, não só quando você é da minha família, não só quando, mas é possível ter esse tipo de confiança. Esse bolo cresce, é possível soluções ganha-ganha. Quando eu acredito nisso, eu crio um ambiente que a burocracia tende a ser menor, a justiça tende a ser mais efetiva, e aí, não só isso, por isso que esses dois autores escreveram um livro muito interessante, é Por que Nações Fracassam? E eles viram que não depende dos seus recursos naturais. Não são os recursos naturais, não são a geografia, a posição daquele país, ou raça, porque a raça é uma raça evoluída. Quando a gente lembra desse negócio de raça, a última vez que esse negócio realmente foi levado a sério, deu uma zebra danada. Então é muito ruim a gente apostar em alguma coisa que é assim tão estática, é ligado às pessoas ou às condições físicas. Está atrelado basicamente a essas estruturas que a gente consegue construir como espécie, que potencializam a confiança e com ela a cooperação. Toda vez que essas estruturas eram fortes, o país avançou. É isso que a história nos mostra, que muito mais vale um sistema de justiça eficaz, onde as pessoas acabam, não, deu problema na nossa cooperação. Um dos lados não foi justo, não foi ético, eu tenho aonde recorrer. Isso faz com que aumente esse ambiente de soma não zero, que as pessoas acabam tendo mais inovação, mais produtividade e baixa corrupção, porque elas sabem que há justiça. Olha a importância disso. Mas vamos à frente.
O ambiente, esse que a gente constrói de confiança e de cooperação, tem dois pilares relevantes. Nossas escolhas individuais. Como eu escolho conduzir a minha própria vida. Fazer as minhas parcerias, conduzir o meu próprio contrato que eu fiz. Como que eu vou conduzir as minhas escolhas, a minha tomada de decisão, as minhas negociações. O outro é a norma social. É como que é feita a coisa aqui. Vai desde a cultura até a legislação. Isso constrói ou não confiança. Então, o ambiente produtivo de soma não zero, de inovação, de produtividade, depende desses dois elementos. Quando ele não tem um deles, eu preciso dos dois. Quando eu não tenho um deles, eu favoreço, ao invés de um ambiente de confiança e justiça, um ambiente de corrupção. Bem, o que são nossas escolhas individuais? Para eu querer construir confiança, essas escolhas devem envolver necessariamente o outro. Se eu só olho para mim, a tendência é que o outro olhe para mim e fale, nossa, essa pessoa é uma tremenda egoísta, né? Nesse ambiente aqui eu sempre vou me dar mal. Então, quando eu envolvo ética, é porque eu tenho a perspectiva do outro. Por quê? O que é a ética? É um conjunto de valores e princípios que orientam a nossa conduta. É o que nos auxilia a decidir na vida. Normalmente são fruto das nossas interações com a família, com os amigos. É uma escolha de valores e princípios que eu vou traçando desde o início da minha vida. E que ela pode ou não envolver o outro. Toda vez que eu me preocupo em relação ao outro, eu tenho uma preocupação ética. Então, é um pensar na coletividade. E se todos fizerem o que eu fiz, vai dar certo? E quando eu faço, eu prejudico o outro? Enfrentamos dilemas éticos. A ética é hoje tão pensada, hoje não, desde a antiguidade, Aristóteles, filósofos antigos pensavam sobre a ética. Porque a ética é fundamental para o surgimento de sociedades coesas e fortes. A ética nos fez dar saltos. Toda vez que a gente toma uma decisão, 3 aspectos estão presentes. Primeiro, eu quero aquela decisão. Para mim é interessante. Claro, tem o meu querer. Se não é, eu nem vou pensar sobre isso, toca em frente. Mas eu tenho, isso vai me favorecer. Segundo ponto, eu posso, isso é legal? Então essa é a primeira pergunta, eu quero. A segunda, eu posso. Porque se eu não posso, é ilegal, independendo do lugar que eu moro, eu posso até acabar na cadeia. Então qual é o risco que eu corro? Há riscos aqui. E por fim, eu devo, quando eu pergunto eu devo, esse é o território da ética. Por quê? Às vezes eu vou estar enganando, mentindo ou fraudando o outro. Às vezes eu vou roubar o outro nisso. Ou causar danos a esse outro. Sempre envolve o outro. Sempre é nessa relação com o outro. Então, quando eu roubo, quando eu minto ou quando eu estou fraudando, às vezes eu estou... nem é ilegal. Tem algumas meandros, porque a ética não é uma linha, é uma faixa. Às vezes não pegou a legalidade. Quando alguém me pergunta, fulano está te ligando, você vai atender? Não, diz que eu não estou. Opa, mentira! Ah, Mônica, uma mentira branca, né? Cada vez que a gente mente, a gente fragiliza esse convívio com o outro. Você pode falar, não, isso para mim me incomoda. Diga ao outro, não que eu não estou, mas diga ao outro que eu estou terminando aqui um processo, uma proposta, eu preciso fechar um raciocínio, eu já retorno a ligação. Me fez pensar um pouco mais, mas já cheguei no resultado que eu queria. Às vezes, dizem que roubar, algumas filosofias que eu acho lindíssimas, falam que até mesmo quando você fica conversando com outro que tem um trabalho a fazer e você demora para delegar aquela atividade e você está ali só passando o tempo que você está angustiado por um outro motivo, você está roubando o tempo daquele outro. Roubo do tempo. Então, até quando eu me preocupo com isso, o tempo do outro, eu vou me planejar melhor para fazer essa delegação de uma forma mais estruturada. Olha que legal. Isso, então, é uma postura ética. Eu quero que o outro seja produtivo. Eu vou colocar por papel várias coisas para poder delegar com mais eficácia, mais eficiência também. Causar danos a terceiros. De alguma forma, eu sei que aquilo vai estar prejudicando ele. Bom, e aí? É o que eu quero? Então, esse pensamento da ética envolve essa construção de confiança. É quando eu penso no outro, eu fortaleço essa relação de confiança. Esse é o primeiro ponto.
minhas escolhas individuais e a base é a ética. Mas há um segundo ponto. Para eu construir a confiança, eu tenho que olhar também para as normas sociais. As normas sociais é o caldão que é construído pelas nossas interações. As escolhas individuais vão moldando as leis. Quem faz leis? Indivíduos. Né? Quem constrói a cultura? Indivíduos. Mas depois essa cultura, essa legislação, esse arcabouço legal, volta e me influencia. Indivíduo. Então vê que uma coisa alimenta a outra. E usualmente, quando a gente tem um ambiente de baixa confiança, medo e egoísmo surgem. A gente tem alguns ditados populares que até ilustram isso. Farinha pouca, meu perão primeiro. Né? Então, como eu não acredito que vai ter para todos, eu vou ter uma postura, né, de egoísmo. Eu tenho medo, vai faltar. Vai faltar. É pouca. Essa já é uma construção cultural que revela que a gente acha que a farinha é pouca. Não, a farinha pode aumentar quando a gente se relaciona. Ainda mais quando a gente não está mais falando de farinha. O que realmente promove hoje o crescimento é conhecimento. São as ideias. Ideias não faltam. Ainda mais se a gente está cooperando junto. E aí, quando tem medo e egoísmo, a falta de justiça e a corrupção. Porque começa aqui no indivíduo, mas reverbera nas leis que esses indivíduos constroem junto e na forma como eles utilizam, extraem valor daquele ambiente. Então a gente vai dar uma olhada um pouco nesses dois elementos. Mas vamos começar do início. Será que a gente tem baixa confiança no Brasil? Essa é uma pergunta, esse é o site, né? Trust ali, Our World in Data. Então, nosso mundo em dados, é bem interessante, visitem depois. E aí é uma pergunta que foi feita para a população e foi acompanhando o desenvolvimento. A pesquisa começou em 93, teve o corte em 2014. É um espectro bom aí, 20 anos, né? E aí a pergunta foi, você acha que a maior parte das pessoas são confiáveis? E aí olha que interessante. Na Suécia, mais de 60% acha que sim, a maior parte das pessoas é confiável, assim, tá tranquilo. Dá para dormir com a porta aberta, com a janela, o carro destrancado, tá tudo bem. As pessoas são confiáveis. No Reino Unido, perto de 30% das pessoas acham que sim, a maior parte das pessoas são confiáveis, é tranquilo. Mas se a gente for olhar Brasil, olha aqui, ó, é menos de 10% que acham que realmente o outro é confiável. Isso é muito triste quando a gente olha, né, as coisas que podem vir a acontecer. Lembra? Baixa confiança gera medo, gera egoísmo. E aí, o impacto numa falta de justiça, ou essa sensação de falta de justiça e corrupção. Mas então, vamos ver. Tem falta de justiça? Esse aqui é um outro instituto que faz uma pesquisa. A gente pegou aqui o corte, é da Justiça Criminal. Houve um delito, houve um rompimento, né? Alguém foi prejudicado, roubado, morto, né? Então, há um rompimento. Como que é isso? Como que é vista a justiça criminal? Né? E aí, de um total de 139 países, o Brasil ficou na 112ª posição. Então tá lá, olha só, é muito mal. Entre os medidores avaliados para ver essa justiça, né, tá a efetividade das investigações, a duração razoável do processo, né, da incriminação até o fechar da sentença, a capacidade de prevenção criminal, a imparcialidade do sistema de justiça e a ausência de corrupção e respeito ao devido processo legal. Então vamos dar uma olhada em alguns desses critérios. Efetividade razoável, duração do processo. De novo, olha aqui é quando é muito bem avaliado, aí vai caindo para um amarelo até no vermelho. O Brasil está muito mal classificado. A gente está lá na 133ª posição, à frente somente de Trinidad e Tobago, Peru, Paraguai, Bolívia e Venezuela. A gente está muito mal. Primeiro lugar está a Noruega, seguida da Finlândia, Dinamarca, Áustria, Suécia e Alemanha. Não é uma coincidência que quando o sistema de justiça, a pessoa sabe que será logo punida, porque o tempo não é assim tão longo, não prescrevem crimes aqui,
quando que realmente vai ser efetiva a aplicação da justiça, o país é rico. Não é uma coincidência. Nem é uma coincidência que a gente esteja próximo de países pobres. É uma degeneração. As pessoas, porque confiam um pouco, e elas confiam um pouco porque, entre outras coisas, a justiça não contribui. E isso impacta. Para que eu vou produzir? Por que eu vou melhorar? Por que eu vou inventar? Se eu inovo em alguma coisa, alguém vai lá e me rouba. E eu vou na justiça e esse processo nunca anda. Há mais um dado. Os Estados Unidos estão na 30ª e a China está aqui. Eu não sei até onde esse dado qualquer dado da China é confiável, mas imparcialidade do sistema de justiça criminal. Esse dado é terrível, né? Olha lá, de 1.0, né? A nota máxima seria 10, a gente ficou lá com 1.4 ou 0.14. Assustadoramente, o Brasil está na penúltima posição. Abaixo da gente só a Venezuela. E aí, analisa as práticas discriminatórias, seletividade do sistema. Então, a gente sabe que as pessoas não serão julgadas da mesma forma. Quem você é importa para a justiça. Ela não é cega. E, novamente, o impacto disso para nossas normas sociais e para a geração de confiança e de um ambiente cooperativo e muito produtivo e inovador é terrível. Então, essa é a falta de justiça. Mas como é que a gente está em relação à corrupção? E aí, esse é o índice de percepção de corrupção. Quanto mais vermelho, pior é. Então, a gente vê aqui alguns países, né, amarelos, aí já tem, né, um rosa claro para os Estados Unidos, um vermelho forte para a Rússia, né, a gente está aqui um laranja para a China e a gente tem um rosado mais forte aí, Brasil. Então, olha lá, de novo, os países com baixa corrupção são ricos. Dinamarca, Finlândia, Nova Zelândia, Noruega, Singapura, Suécia, Suíça, Holanda, são ricos. Porque quando eu tenho baixa corrupção, as pessoas tendem a confiar. Isso já tem a ver com a justiça. E aí é interessante a gente ver na 21ª posição o Uruguai. Interessante, né? Então já um país que se distingue dos demais. Esse índice é de 2020, aquele outro que eu mostrei, 2014, né? Esse daí é 2020, aquele de confiança. O de justiça também é mais atual, 2021. Então aqui, olha, o Canadá teve até uma queda recente em relação ao índice de corrupção, mas está em 13º. Temos Uruguai, Chile, o Chile também tem um ambiente pouco corrupto, Estados Unidos. Essa aqui é a pontuação que fizeram, né? Então, o ranking, né? A pontuação está lá, 74 em 100. Os Estados Unidos empata 67 pontos em 100 junto com o Chile. Mas olha lá, Ruanda está melhor posicionada do que o Brasil. A China, também, de novo, né? Não sei até onde isso é confiável, mas estaria melhor pontuada do que o Brasil. A gente está empatado com a Argentina. A gente está lá, 95ª posição. 95ª posição. A Rússia, lá atrás, 29 pontos em 100, né? É uma total, né, ditadura mesmo. Bem, a corrupção enfraquece a habilidade dos governos de garantir direitos humanos a seus cidadãos. É terrível. Tudo aquilo que é arrecadado, a gente não sabe o direito para onde vai. Afeta o fornecimento de serviços públicos, saúde, educação, aplicação de justiça, segurança, né? Como é que eu trabalho bem se eu não sei se eu vou voltar para casa seguro? Eu não posso ter um celular na mão durante o dia. É um absurdo. Em particular, a grande corrupção cometida por funcionários de alto escalão públicos, né, combina esquemas transnacionais de desvios maciços de verbas públicas com grave violação de direitos humanos. Por quê? Porque esse dinheiro normalmente seria direcionado para a segurança pública, para a saúde, para a educação. Então, é um crime terrível. O Brasil no mundo. Então, tá lá, a nossa pontuação, 38 e 100, né? Olha como que é a média na OCDE,
66, no G20, 54. A gente está abaixo até da América Latina, que a média é 41 pontos, e também do BRICS, pouquinho, mas estamos abaixo. Então, nosso país é um ambiente difícil de inovar, de ser produtivo, e isso já está mapeado. É porque a gente tem baixa confiança uns nos outros, porque a nossa justiça não é efetiva, a gente não traz em nós, na nossa cultura, que há sim justiça no país, não há. Muitas coisas prescrevem, nem 10% dos crimes são resolvidos, são elucidados, né? As pessoas ficam pouco tempo na cadeia. É um país que vale a pena o crime. Isso tem um impacto no nosso negócio terrível. Então, nossas normas sociais não contribuem ainda para um ambiente efetivo de inovação. Então, como fortalecer as normas sociais? Lei, ordem. Então, a gente apostar nisso, até na revisão da lei, né? Querer que a lei seja cumprida, né? Para garantir principalmente a propriedade privada, mesmo das minhas ideias, né? Das minhas inovações, daquilo que eu trago, e o livre mercado. Livre mercado significa poucos oligopólios, né? Poucos campeões nacionais, mas muitas empresas para oferecer um serviço melhor. E esse serviço melhor cria um ambiente de maior confiança. Além disso, é claro, então a gente aqui está fechando as normas sociais, a gente precisa desse elemento. Sempre nossas escolhas individuais que sejam éticas. O caminho é longo, né? Então a gente olha, nossa, né, como estamos mal posicionados em algumas coisas relevantes. Será que vale a pena? Então, olha, as pessoas que trabalham em empresas de alta confiabilidade, e aqui nas empresas, principalmente se é sua empresa, há muito que você pode fazer. As leis que a gente considera injustas são legais a gente começar a pressionar os nossos representantes para mudar. Evitar também aí uma ação coletiva junto a sindicatos, associações, que leis absurdas sejam feitas. E sim, elas tendem a ser feitas. Fazer benesses, fazer coisas que pesam o empreendedor, né, mas fazer caridade com dinheiro alheio pode ser um convite, ainda mais num ambiente onde a norma social é corrupta, né? As pessoas não serão penalizadas pelas ideias tortas que tiveram. É importante a gente acompanhar. Por isso que a política tem sido um campo que cada vez nos chama mais atenção, porque a gente entende que elas são muito fortes sobre esse contexto onde está inserido o nosso negócio. Mas há muito a ser feito dentro da nossa alçada. E aí, quando há esse ambiente de confiança, quando a gente consegue ser justo, quando a gente tem a preocupação em ser ético, né, em relação àquele enganar ou roubar, de alguma forma, né, causar dano ao outro, quando eu exercito esse pensar, e pode dar um pouco de trabalho, mas vale a pena. Porque esse ambiente, quando tem essa confiança, há 74% menos estresse. 106% mais energia no trabalho. As pessoas querem ir para o trabalho, porque elas se sentem energizadas. Minhas boas ideias são valorizadas e reconhecidas. As pessoas são mais produtivas. Aqui, realmente, o que eu produzo, as pessoas veem. E eu sou analisada, eu tenho feedback, eu cresço e aprendo. É um ambiente que eu me renovo. Eu vou para o trabalho e me renovo. Olha que legal. Há 13% menos dias, né, doentes. As pessoas não querem não ir, elas querem ir, né? Há 76% mais engajamento, 29% mais satisfação com as vidas. Que bacana! A gente construiu um ambiente que as pessoas se renovam e não se esgotam. 40% menos burnout. Burnout é esse esgotamento, né? É como se o meu trabalho levasse toda a minha energia e a minha própria vida. Vale muito a pena investir em confiança. Se você quer uma empresa que seja viva, que consiga se adaptar a inúmeras intempéries que sempre o mercado nos reserva, né, a vida nos reserva, essa é a verdade, esse é um ótimo caminho. Alguns autores apontam que é o único caminho. Então, as escolhas individuais, as normas sociais, geram a confiança. Lembre-se disso, né?
Então é isso, espero que tenham gostado da reflexão, alguns dados relevantes, né? Se gostou, compartilhe esse vídeo e aí também pode deixar o seu comentário. Valeu, pessoal! Até a próxima!